Boa tarde. Eu vejo aqui a Cláudia. Cláudia, você me escuta? Se você conseguir me mandar uma confirmação aí, como é a primeira vez que eu transmito dessa forma, a gente sempre fica na dúvida, né? Mas som ligado, aqui, câmera ok. Maravilha. Dá aquele minutinho, 2 minutinhos iniciais para a galera ir chegando. Eu vejo a Giovana entrando também. Maravilha. Aqueles minutinhos iniciais, então, e a gente já inicia. Maravilha. Veja aqui a galera entrando. Bom, aqueles minutinhos iniciais para a gente começar. Muito bom. Bom, primeiramente, né? Oi, oi, olá, olá. Boa tarde para todo mundo. Bem-vindas e bem-vindos ao primeiro encontro desse projeto que eu batizei como Conversas Climáticas. É o primeiro aí, gente, e o objetivo principalmente do de hoje, né, desse primeiro encontro, é formalizar o lançamento do meu livro e também estrear esse novo projeto, que é o Conversas Climáticas. Então, a ideia é criar um espaço na onda desse movimento de disponibilização de conteúdo online, de ensino remoto, das tão desgastadas já lives, né? Eu estava brincando com os meus amigos que aquele meme nunca foi tão verdadeiro. Tenho medo de abrir a geladeira e sair uma live, mas eu acho que é mais um espaço, né, para a gente poder discutir, tecer conexões aí de áreas como o direito, o desenvolvimento sustentável, as questões ambientais, dentro desse contexto de governança global e emergência climática. Então, esse primeiro encontro é dedicado à apresentação, vamos dizer assim, do livro, né, de minha autoria, Governança Climática no estado de São Paulo, que é produto da minha tese de doutorado na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, como eu disse, esse é o primeiro encontro de uma sequência de pelo menos 3 outros que eu vou fazer bimestralmente. Então, última semana agora a gente está em fevereiro, depois última semana de abril, depois junho, depois agosto. E aí a ideia é contar com convidados, né, chamar outros pesquisadores profissionais aí atuantes da área para ficar mais dinâmico e trazer essa ideia mesmo de conversas climáticas de ambiente de troca. E essa ideia nasceu também, acho legal compartilhar com vocês, de um pouco da minha vontade de continuar atualizando o assunto do livro. Porque desde que eu concluí o trabalho, foi final de 2019, né, 2020 o processo de publicação, desde que eu concluí, vamos dizer assim, encerrei o texto, as coisas não param de acontecer, né, como é o caso, por exemplo, da nova NDC brasileira, que foi proposta agora em dezembro de 2020, né, no âmbito do Acordo de Paris, que tem tudo a ver com esse tema e que, enfim, as coisas não param de acontecer, né? Inclusive, no âmbito aqui nacional, a gente brinca que não morre de tédio, na verdade. Então, o encontro de hoje é basicamente para lançar esse projeto e especial demais por apresentar o livro. E antes mesmo de falar da obra, que é um pouco do objetivo, eu prometo que eu não vou ser muito demorada, fazer uma fala breve assim. E como prometi, ao final sortear um livro
entre os presentes. Em primeiro lugar, acho que deixar meu agradecimento, né, aos presentes aqui. Então, vejo meus amigos, professores queridos, da FAP, do Mackenzie, meus queridos alunos também vejo aqui. Obrigada pela presença, amigos, e para quem depois for assistir a gravação, né, também já deixo o agradecimento para todos vocês. E especialmente, que eu não posso deixar de mencionar, o meu orientador, o professor doutor Felipe Chiarello, já que a publicação, o livro é fruto da tese de doutorado, né, desenvolvida aí no Mackenzie, no programa em Direito Político e Econômico de doutorado, sob a orientação dele. Hoje ele, inclusive, pró-reitor de pesquisa da universidade, incentivador super, né, da ciência, da pesquisa, então não posso deixar de agradecer sempre a ele. E outro agradecimento muito especial é ao professor doutor Fernando Rey, que assim, foi membro da minha banca, me ajudou durante o doutorado muito. Na verdade, ele ajudou antes, durante e depois. Inclusive, prefaciou o livro, que ficou incrível. Eu realmente só tenho aí gratidão. Então, registrados aí os agradecimentos nesse momento inicial, explicado aí para vocês que já estão comigo aqui sobre um pouco dessa ideia do Conversas Climáticas, eu passo a falar, então, sobre a obra, né? Sobre o livro. Infelizmente, os exemplares físicos ainda não chegaram. A gente ficou aqui na expectativa, mas já está disponível nos marketplaces, então a Amazon, estou super feliz de já ver o e-book, né, disponível, e os físicos que estão para chegar, acho que vão chegar essa semana. Mas vamos que vamos. Sobre o que é a obra, então, né? Sobre o que trata o livro. É sempre difícil escolher um título para trabalho de pesquisa e também para depois para uma publicação de um livro assim. Mas o livro conecta pontos do direito ambiental, né? Especificamente a minha formação, direito. Eu sei que tem pessoas de outras áreas assistindo, então é basicamente, né, uma obra que decorre de um pensamento aí jurídico, mais especificamente da política nacional sobre a mudança do clima. E aí, quando eu falo em política nacional, em nível federal, e também a política estadual, né, sobre mudanças climáticas do estado de São Paulo. Então, nível federal, nível estadual e ainda com questões impostas aí pela agenda global, né? Então, na verdade, o fio condutor, inclusive, da pesquisa e do livro é exatamente esse: revelar essa estrutura de governança climática que se fundamenta em ações integradas, né, que se projetam aí do local para o global, envolvendo ações cooperativas, como eu vou falar daqui a pouco, organizações, atores públicos e privados. Então, já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas dentro dessa área, então, da política ambiental, né, do direito ambiental, da política ambiental e né, vamos dizer assim, do regime jurídico que margeia essa questão, que é a questão da emergência climática, a pesquisa, então, teve esse recorte, que é o recorte da contribuição paulista para a ação global do clima, para, então, redução das emissões de gases de efeito estufa. E quando eu falo em contribuição paulista, né, apesar de ter dado esse enfoque, e o nome do livro chama muito atenção, porque, né, São Paulo, para a gente que está aqui, isso fica muito forte, mas apesar de ter dado esse enfoque, de analisar a atuação de um ente federativo, ou também, como a gente costuma falar, atuação subnacional, é uma expressão bastante usada aí para quem pesquisa essa área. O livro, então, analisa também o regime legal brasileiro, como eu falei, em nível federal, costurando com esse regime internacional. Já que, gente, a ação global do clima, ela, assim, né, as ações destinadas a combater esse fenômeno das mudanças climáticas, né, de acordo com todos os estudiosos, inclusive, precisam estar fundamentadas em ações coletivas, né? Todo isso é com consenso. Ações cooperativas, ações integradas, que agreguem organizações, instrumentos, mecanismos de financiamento, regras, procedimentos, né, para a proteção do meio ambiente, para esse equilíbrio climático. Então, isso é bem consenso de que que isso precisa ser integrado, né, que ninguém vai resolver o problema sozinho, né, bastante isso que a gente, inclusive, escuta. Então, dito isso,
a gente pode entrar talvez no primeiro tópico, e aí a minha ideia é fazer nos seguintes encontros os demais tópicos, mas só para no primeiro aqui vocês terem a ideia da estrutura do livro, né? Não estou dando spoiler, porque isso está no sumário, que vocês podem acessar aí na internet, que começa, então, são basicamente três capítulos, três partes, com a regulação, né, das políticas climáticas brasileiras, nível federal, nível estadual, São Paulo. Depois, a segunda parte, a estrutura político-institucional, que se desenha justamente para isso que a gente chama de governança climática, que envolve atores públicos e privados. E, por fim, o terceiro, a projeção internacional dessas políticas, né? Então, as políticas subnacionais se projetando com essa conexão aí interna e externa, né? Nacional e internacional, incluindo também, inclusive, o Estado de São Paulo como um dos atores, né, no que é conhecido normalmente o pessoal que estuda das áreas das relações internacionais chama de paradiplomacia, né, porque não é o Estado nacional, mas é o ente federativo, subnacional. Pois bem, dada essa estrutura, feita essa introdução, eu também queria fazer uma contextualização, porque agora mesmo eu falei, né, de consenso. É preciso que a gente olhe para o contexto também relacionado à ciência climática em si, que não é a jurídica, né? Eu longe aqui estou querendo, não sou física, não sou climatóloga, enfim, mas é importante relembrar, né, e partir talvez dessa premissa, e o livro parte dessa premissa, que estamos vivendo uma crise climática. E estamos vivendo, gente, aqui o gerúndio não é à toa, não. Estamos vivendo mesmo. A crise já está instalada, é isso que eu quero dizer. Né? E se a causa da crise que está acontecendo é decorrente principalmente do aumento das emissões de gases de efeito estufa, né? E é por isso que se fala em aquecimento global, antropogênico, ou seja, né, das ações antropogênicas feitas pelo homem, principalmente se a causa principal está relacionada com as emissões, com o aumento das emissões de gases de efeito estufa, é preciso que, de alguma forma, é preciso revisar essas ações antrópicas, né? Essas atividades humanas que contribuem para esse processo, então, de aumento da temperatura média global na atmosfera e também, por consequência, nos oceanos. É daí que surgem, inclusive, as propostas de revisão dos padrões de produção e de consumo. É daí também que surge a expressão descarbonização, ou ainda também, como se fala muito, economia de baixo carbono. Né? Então, dito isso, a crise climática, como eu falei, já instalada, que já está acontecendo, e também, né, se é uma vontade, né, do ser humano que isso seja mitigado de alguma forma, que seja combatido, né, realmente a gente necessita de mudanças estruturais. E aí que o direito entra né, como elemento realmente estrutural. Então, na forma como o ser humano desenvolve suas atividades econômicas no nível local, no nível global. E também falando em premissa, falando em contextualização, o IPCC, que é o painel intergovernamental lá das mudanças climáticas, que é aquele painel formado por cientistas de todo mundo, né, que é o responsável por estudar, por avaliar, por fazer cenários e tudo, eles fazem frequentemente relatórios, né, e eles calcularam com base, assim, desenhando um cenário, pensando que o aumento da temperatura global fique em 1,5, né, 1,5 grau, levando em conta, né, além dos níveis aí pré-industriais, mas da forma como eles calculam, as emissões, então, de gases de efeito estufa precisariam começar a cair para ficar nesse teto aí de 1,5, né? Cerca de 7,6%, né, a partir, então, até 2030. Nesse cenário que eles desenharam, atenção aqui, o cenário é para evitar, vamos dizer assim, piores e mais, assim, catástrofes, né? É um cenário que eles tentam ali dizer, olha, aqui a gente impede, né, grandes catástrofes, mas nada, não estou dizendo que não vai acontecer nada. Por quê? Porque, na verdade, né, esses efeitos já estão sendo sentidos. Porque nos relatórios, inclusive, que eles comparam, o PCC compara, descreve esses efeitos decorrentes de 2 graus, né? Por que 1,5? Porque bem no início eles falavam muito em limitar a 2 graus, né, de aumento da temperatura média do planeta. Mas aí
eles também, nas prospecções, viram que eram, né, muitos lugares, muitas pessoas, né, os efeitos iam ser muito mais extremos, obviamente. E o que eu quero dizer com isso? Por que eu estou trazendo essa contextualização, então? Disse, inclusive, que é uma premissa que o livro, né, parte. Eu quero dizer que, ainda que a gente esteja mirando como pensar que, como países, como sociedade, nesse objetivo, e ainda que se conseguisse atingir, de toda forma, o mundo, né, o planeta vai sofrer impactos decorrentes da crise climática, que já vem sofrendo. Né? Não quero ser aqui a mensageira do apocalipse, como o pessoal brinca, mas na verdade é para dizer que, porque muitas vezes isso fica muito projetado para o futuro e com aquela impressão de que isso vai, né, vai acontecer para o futuro, as futuras gerações, mas é uma coisa que já vem acontecendo e vai se intensificar. E caso não tenha a redução, né, mais ou menos prevista aí, como eles desenharam até, né, o final do século, eles dizem que a temperatura média pode aumentar em até 3,4 graus Celsius. Isso significa dizer que mais eventos extremos, né, mais frequentes, derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, a acidificação do oceano, né, por conta da temperatura, que influencia em toda a biodiversidade marinha, deslizamentos de terra, avanço, né, de nível do mar, então, e rios, né, então comunidades ribeirinhas ou regiões que são litorâneas ou que estão aí localizadas próximos a rios vão sofrer muito. E aqui cabe, inclusive, um parêntese que não tem como, né, para chamar assim um pouco da atenção do que está acontecendo hoje, já que eu estou, né, inclusive defendendo isso, de que isso já está acontecendo, e tem uma ligação muito forte, porque é o estado que eu nasci, o Acre passa, né, nas últimas semanas por, assim, uma das suas piores, acho que, crises aí, sanitárias, até humanitárias, porque houve um grande volume de chuvas, que, né, fez os rios, então, transbordarem, inundou as cidades, e isso acontece, né, já aconteceu outras vezes, mas dessa vez realmente foi mais intenso, e muitas famílias desabrigadas, né, muito triste. Além dos danos causados pelo avanço da água, o Estado também enfrenta assim, dos piores momentos da pandemia, um aumento de casos, assim como também em outros lugares do Brasil, de Covid, e há também uma intensificação do fluxo de refugiados da Venezuela e do Haiti, que estavam indo em direção ao Peru. O Peru fechou a fronteira e, como vocês devem ter visto nos noticiários, eles ficaram lá numa situação muito difícil. Então, e para piorar, o Estado também registrou aumento nos casos de dengue, né, colocando aí mais pressão na rede de saúde pública. Então, eu estou fazendo esse parêntese, além de ser um exemplo que é próximo a mim, né, tem uma ligação muito forte, mas é um exemplo que mostra como situações não climáticas podem ser agravadas por eventos climáticos extremos. Né? Então, esse é um exemplo, mas podem haver outros que, enfim, o evento climático em si não causaria nenhum dano ou não agravaria nenhuma situação, mas pode acontecer, como é esse exemplo, né, disso se acumular ou disso, enfim, agravar outras situações. Né? Pois bem, fechado aqui esse parêntese, para explicar mais assim de forma didática, eu prometi que eu não vou me demorar muito para não cansar muito vocês. Eu quero então explicar um pouco da base normativa das mudanças climáticas, né, como eu propus no início, e isso poder também ficar mais acessível para quem está aqui agora me assistindo ao vivo e também talvez pessoas que possam ter acesso depois. Essa estrutura, gente, então, pensando nessa base normativa, ela é composta não só pelo regime jurídico nacional, mas também pelo regime jurídico internacional. Então, né, como a gente vai ver no caso do Brasil, a gente está tratando de um país que tem uma forma federalista, né, de uma federação, forma federalista de Estado. Isso tem uma consequência porque a gente tem vários níveis de governo, implementação de políticas, então, em diversos níveis, federal, distrital, estadual, municipal. E isso torna a estrutura mais rica, mais complexa também. Né? Então, gente, vamos dizer assim, que essa estrutura, como eu falei, composta pelo regime internacional e regime nacional, é interessante notar
que, inclusive, a comunidade jurídica internacional se preocupa com essa questão climática já, né, já tem muito tempo, desde o assim, iniciozinho da década de 90, muito fortemente, quando iniciadas as discussões que então levaram à assinatura de um tratado internacional, que é a famosa Convenção Quadro das Nações Unidas, né, assinada lá em 1992, no Rio de Janeiro. E é daí que surgem as COPs. Muita gente fica um pouco... Os alunos têm bastante essa dúvida normalmente comigo. Eles costumam perguntar, daí que surgem as COPs, porque assinada essa Convenção Quadro, que a gente normalmente fala que é um grande guarda-chuva, né? Vem, então, essas conferências das partes das Nações Unidas, né, acontecendo. E depois da criação da Convenção Quadro, as duas primeiras COPs, que aconteceu em Berlim, em 1995, depois a segunda em Genebra, 1996, estou fazendo um pouco dessa linha aí do tempo, para dizer que em 1997, o Protocolo de Kyoto, também muito famoso, estabeleceu compromissos mais rígidos para a redução de gases de efeito estufa, mas ainda não suficientes, e sofreu várias críticas por isso. Eu não quero aprofundar no Protocolo de Kyoto, mas estou fazendo essa linha do tempo para levar vocês aqui comigo nesse raciocínio de que, então, acontecendo essas várias conferências, né, as chamadas COPs, até a COP 15, que foi na Dinamarca, Copenhague, e ela foi em 2009. E essa conferência gerou bastante expectativa, porque eles achavam que ela poderia concluir, né, inclusive trazendo aí um novo acordo para substituir o de Kyoto, que iria expirar em 2012. Mas para dizer para vocês que em 2009 é justamente o ano que o Brasil, então, cria, né, publica a sua política nacional sobre mudança do clima. Então, tudo isso para dizer, né, fiz uma contextualização, trouxe aqui para vocês a estrutura de regime jurídico internacional e nacional, trazendo aqui para dizer que, nesse período todo, as conferências, as COPs, exerceram influência no desenho da nossa política nacional sobre mudança do clima, né? Nossa lei federal, então, que é de 2009, e que trouxe, né? Essa lei ela é importante porque ela trouxe objetivos, diretrizes, instrumentos de mitigação e também de adaptação no que diz respeito a esses eventos aí, né? E efeitos decorrentes da mudança climática. E a meta que ela coloca expressamente deveria ser cumprida até 2020, né, agora. E aí há quem diga que não foi cumprido, que a lei, por ser essencialmente programática, não tem sanção, ela é eminentemente política, isso fragiliza toda uma aplicação. Mas, né, como meta aí de redução, né, como a meta estipulou 2020, agora a gente entra numa nova década, a política não deixa de existir, mas sim ela deve ser aprimorada, deve ser inclusive revista, né, já que o prazo foi 2020, agora muito provavelmente vai acontecer uma revisão ou uma regulamentação nova em cima dela, para se adequar aí aos compromissos assumidos pelo Brasil, né, na sua NDC no âmbito do Acordo de Paris também, porque lembre, né, de 2009 o Acordo de Paris só vai acontecer em 2015. Mas, olha só, eu falei aqui que há quem diga que tem né, aqui a crítica que fragiliza, que é eminentemente política, que fragiliza a aplicação. Mas, olha só, fato é que a proposta da Política Nacional sobre Mudança do Clima é a consolidação de uma política nacional mesmo, né? É essa a intenção, no sentido de desenhar uma política ambiental específica para essa questão e determinar a meta, enfim, trazer instrumentos para orientar, né, a ação do país, né, em todos os sentidos, né, reduzir aí os impactos e repensar suas ações e suas atividades. E aí um ponto importante, falando sobre isso, é que muito mais, então, que instituir esses princípios e diretrizes vinculados aí, né, que vinculam os órgãos públicos, e também muito mais que orientar a ação estatal mesmo, na concretização de políticas públicas, a Política Nacional sobre Mudança do Clima, ela tem um papel importantíssimo, que é fornecer a base para as práticas de governança ambiental e climática.
quando, por exemplo, ela traz lá como princípio, né, o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que também foi proposto na Rio 92 e pela Convenção Quadro, no artigo 3º lá da Convenção Quadro também. Então, outra coisa, as metas, né, essas metas oficializam também o compromisso voluntário do Brasil junto à Convenção Quadro. Lembrando de novo, a lei é de 2009 e só em 2015, COP21, né, que os países signatários do Acordo de Paris concordam em promover as medidas de, né, de mitigação e adaptação para a redução de gases de efeito estufa. Né? E o prazo de implementação do Acordo de Paris é no período de 2020 a 2025. Então, o Brasil havia proposto lá suas contribuições nacionalmente determinadas, né, a NDC, em 37% até 2025 e de 43%, na redução de 43% até 2030, baseando, né, essa redução em um cenário aí de redução, eles chamam de reduções absolutas de gás de efeito estufa, né, porque em todos os setores, não é setorizada, é de forma geral. E aí, como eu mencionei, o Brasil, agora em dezembro de 2020, renovou, né? Fez essa nova NDC para o Acordo de Paris e reiterou essa meta, né, de reduzir, e aí usou essa mesma porcentagem, 37% para 2025 e 43% para 2030, né? Isso tudo com relação ao ano base, vamos dizer assim, de 2005. A questão é que isso, vocês provavelmente devem ter visto aí nos noticiários, é que a linha de base mudou, né? E aí, nessa nova meta, o governo utiliza um terceiro inventário, que era que é mais atual, para usar como base esse terceiro inventário, só que como o terceiro inventário nacional aprimorou a metodologia de estimativa de emissões, ele acabou, então, elevando essas emissões líquidas daquele ano base de 2005. Então, imaginem que no outro inventário era 2,1 bilhões de toneladas de gás de efeito estufa, gás carbônico equivalente, né? Era 2,1. E aí foi para 2,8. Então, aplicando então o mesmo percentual de 2015, né, com essa linha de base, vamos dizer assim, maior, mais elevada, o que se concluiu? Que as emissões em 2030 seriam de 1,6 bilhões de toneladas e não mais de 1,2, como ficava expresso lá no documento que foi, né, proposto no Acordo de Paris. Então, o melhor seria aí, melhor cenário, né, que o Observatório do Clima, inclusive, propõe, que isso fosse reajustado, né, e não simplesmente não citado, fazendo parecer que o Brasil tinha mantido ali a mesma base, né, porque eles não falam isso no documento. Então, ao não citar esses dados e indicar, né, que vai adotar como referência o terceiro inventário nacional de emissões, isso acaba criando uma distorção desses percentuais, né? Então, tem gente falando que é uma pedalada, que é uma manobra, né, climática, e que, então, a nova proposta, na prática, diminui a meta anterior. E não é a ideia do Acordo de Paris, né? A ideia do Acordo de Paris é, sim, revisar em 5 anos, todo mundo fez isso, mas ser mais ambicioso. Então, agora, imagina assim, que para, né, eu não quero me alongar muito falando do Acordo de Paris, até porque eu pretendo fazer essa discussão sobre a nova NDC em outros encontros. O que eu quero que vocês observem aqui, contando tudo isso, é que, ainda que exista uma estrutura normativa jurídica mínima e regulamentando a questão ambiental no Brasil, né, inclusive com proteção constitucional, eu não citei, mas o artigo 225 da Constituição Federal, a implementação, então, dessas medidas para contribuir e limitar também as emissões, né, e aquecimento da temperatura global, é claro que isso ainda carece de efetividade, né, e isso não é novidade. Mas, constatado isso, é aí que entra aquilo que eu comentei no início da nossa conversa, que eu falei, olha,
as estruturas, né, eu falei das estruturas político-institucionais que vieram sendo desenhadas para a governança climática e envolvendo atores públicos e privados, ou seja, as normas fornecem base para as práticas de governança climática. Né? Então, tomando como contexto o desenvolvimento sustentável, toda essa movimentação, né, para mitigação e adaptação da emergência climática, políticas públicas aí diversas foram sendo elaboradas, né, para reverter e para tentar combater mesmo, né, essa emergência, essa crise, né, e degradação, consequente degradação de ecossistemas, enfim, mudança em regime mesmo das chuvas, enfim, como a gente falou, aí diversas consequências. E isso, né, essa base, essa estrutura político-institucional que foi sendo desenhada, né, dá, então, permite novas formas de cooperação no cenário global. Aí, gente, essas tendências, vamos dizer assim, de governança, indicam que, assim, o foco mudou, né, de atividades ou das atividades entre governos, vamos dizer assim, para iniciativas multissetoriais. Ou ainda, o foco muda de uma governança que era muito baseada no nível mesmo só nacional, para uma governança de vários níveis, né? Em níveis, inclusive, aí internacionais com governos subnacionais, né? E isso mudou o foco, inclusive, né, de um procedimento mais formal, legalista, dos tratados rígidos, mais da chamada hard law, para uma abordagem mais soft law, né, mais participativa, mais integrada, né, surgindo como aí um possível componente mesmo desse desenho que eu falei para vocês, a estrutura institucional. E é aí, gente, que surgem as chamadas redes internacionais. Com isso, é possível afirmar, e o livro vai para essa conclusão, que, na verdade, é uma grande, né, a marca da governança global do clima são essas organizações, essas redes transnacionais, que incluem acordos que são negociados entre governo e indústria, entre ONGs e outras iniciativas empresariais, às vezes iniciativas empresariais autorreglamentadoras, como certificações, ou programas de melhores práticas, né? Então, São Paulo, né, agora já caminhando também para o final, São Paulo também assumiu realmente um protagonismo nesse desenho, né? Principalmente na última década. Eu não mencionei, mas a política estadual sobre mudança do clima também é de 2009. Então, lembrando aqui que eu falo São Paulo, a gente já direciona e fala de política estadual, a gente já direciona para o estado de São Paulo, mas lembrando aqui dos atores, né? Atores do setor público, sim, mas do setor privado, né? E organizações não governamentais também aí envolvidas nessa rede global de políticas climáticas. E isso está cada vez mais, né? Todas essas, vamos dizer assim, todos esses atores, eles estão cada vez mais aderindo a essas redes globais, né, de políticas voltadas à redução das mudanças do clima, né, com projetos, enfim, com políticas de desenvolvimento sustentável, indicando aí que esses modelos estruturais, né, relacionais, vamos chamar assim, como esse, eles podem realmente ser considerados instrumentos viáveis para que esse combate à crise climática seja mais efetivo, né? Não é depositar toda a esperança ou toda imaginar que a solução, né, de todos os problemas vai ser uma lei, né? Não, ela vai sim ser muito importante, vai contribuir, vai ser uma base, como eu comentei com vocês, e essa atuação, né, em multinível, enfim, em diferentes aí, vamos dizer assim, público ou privado, como eu fui falando para vocês, né, com essas redes transnacionais, são realmente muito importantes para minimizar esses riscos ambientais, né, que ameaçam aí o planeta. E, gente, é claro que a responsabilidade de cada ator, né, falando dessa atuação aí dos entes subnacionais, dos governos subnacionais e dos atores privados também, é claro que essa responsabilidade,
ela se diferencia em cada lugar também, em cada momento histórico, né? A gente estava olhando aqui para um recorte, olhando aqui para a última década, né? Desde da implementação, da criação da política nacional sobre mudança do clima e também a estadual de São Paulo, mas imagina que isso se diferencia em momentos históricos e nenhum dos atores aí estratégicos podem ser excluídos desse funcionamento, né, dessa estrutura que eu falei para vocês. E aqui eu posso citar, por exemplo, né, para tentar ilustrar assim, momentos em que o governo federal de um determinado país, vamos imaginar aqui, hipoteticamente, é cético ou negacionista, e numa situação então como essa, nesse momento histórico, vamos dizer, esse comportamento, essa postura, né, vamos dizer assim, desse governo negacionista em nível federal, vai dar ainda mais espaço para que os atores privados, para que os governos subnacionais, né, atuem. Então, olha que interessante, né, por isso que eu falei que a responsabilidade e a atuação de cada ator se diferencia em cada momento histórico, porque enfim, cada situação, né, a depender do país também, como eu falei no começo, se é a forma de Estado federalista ou não, né, isso também vai mudar os níveis de governo e de cada, vamos dizer assim, nação, pode ser diferente, mas nessa situação hipotética seria um exemplo, né, de uma abertura de espaço para que ainda mais os atores privados e governos subnacionais né, ganhem mais espaço, atuem mais. E aí, já caminhando para o final, gente, quando a gente fala de governança ambiental global, né, os estados nacionais, os países, eles não são os únicos atores, né, e importantes nesse processo, nessa dinâmica. As empresas, né, são as empresas locais, as empresas transnacionais, as organizações não governamentais, as ONGs, as organizações internacionais, né, todas elas desempenham aí importantes papéis na gestão das questões ambientais, né? Como eu vim aqui defendendo e falei para vocês que é o livro, vamos dizer assim, o fio condutor do livro. E isso ocorre, como eu falei, devido a essa diversidade de atividades, né, que impactam o meio ambiente global, né, diferentes recursos, valores, aspirações que cada ator social possui. Então, além do momento histórico que eu falei para vocês que pode diferenciar ali na atuação de cada um, né, isso também, como eu falei, esse ambiente, diferentes recursos, valores, aspirações também pode fazer aí diferença na atuação deles. E aí, com isso, eu vou, né, caminhando para o final, defendendo que é importante que esses atores todos estejam envolvidos nesse processo de combate, né, às mudanças climáticas, porque eles desenham, né, projetos e programas, né, vamos dizer assim, tem as iniciativas, muitas vezes financiamento, quando a gente, né, olha para instituições financeiras ou para grandes aí nomes enfim, que assumem essa causa e, enfim, todos eles envolvidos aí na medida, né, na sua forma de contribuição. Então, com isso, eu acho que eu encerro aqui a minha fala, como eu prometi, não muito longa, para não dar spoiler também do livro, mas para dar uma ideia para vocês dessa divisão, para lançar também, né, estrear essa sequência de encontros que eu quero fazer para continuar debatendo o tema, trazendo convidados, como eu falei para vocês, fiquem de olho na programação. E, como eu prometi, vou fazer um sorteio entre os presentes para ver quem vai ganhar um livro hoje. E, mais uma vez, eu agradeço a presença. Não saiam, então, deixa eu pegar a lista aqui, que eu vou sortear um livro. Deixa eu tentar. Todo mundo fez carinha de feliz. Gostaram, né? Boa. Olhando aqui para a lista. Agora, como que eu vou fazer? Não vai dar certo dessa forma. Deixa eu fazer um sorteio mais cego aqui. Vou pegar a lista. Vamos fazer assim. Quem quer me ajudar aí, quer dizer um número de 1 a 11? Manda no chat aí.
Ninguém vai mandar? Opa, a Karina foi a primeira, 10. Ah, Renato Bruneto! Renato, você ganhou um livro. Parabéns. Vamos combinar essa entrega. Que legal. Eu vou agradecer aqui, finalizando com vocês, pela presença, dizer que o livro está disponível aí nos marketplaces, quem quiser também o e-book, e dizer que foi um prazer, e para vocês ficarem de olho e divulgarem com quem tiver interesse no tema também os outros encontros que eu falei para vocês que vão acontecer aí, do Conversas Climáticas. Ok? Obrigada, gente. Até. Obrigada pelos parabéns aqui, parabenizações no chat. Obrigada, gente. Obrigada pela presença. É verdade, o tema é pulsante e, como eu falei com vocês, essa ideia de fazer os encontros é, inclusive, né, porque o livro se encerra, enfim, a gente termina o texto, publica, mas a gente fica com essa sensação de que precisa atualizar, a gente precisa continuar discutindo. Obrigada, gente. Valeu, sucesso.